A história começa com uma cidade que num belo dia é atacada por um kaiju, deixando todas as pessoas desesperadas enquanto um jornalista anuncia que o alerta já foi emitido para as forças de defesa e logo devem chegar. Enquanto isso, o kaiju continua destruindo tudo e um helicóptero relata o tamanho da criatura e para onde está se dirigindo, classificando como nível de força 3. Ao constatarem que não tem civis nas proximidades, eles abrem fogo contra a criatura apenas para atrair sua atenção. Enquanto isso, as pessoas que estão assistindo discutem qual divisão irá cuidar desse kaiju e o rapaz diz que será a 3. Nisso, a divisão inicia o contra-ataque avançando contra o kaiju de forma coordenada e o finalizando, porém o kaiju entra em colapso e explode, sujando toda a cidade com tripas. Após o combate, uma estrutura é armada e um homem chamado Kafka observa o processo de retirada do kaiju, refletindo que com aquele tanto de tripas espalhadas vai ganhar uma boa grana com hora extra. Então eles se apressam logo para começar a limpeza. Enquanto isso, o pessoal comemora a vitória da terceira divisão que conseguiu derrotar outro kaiju sem perder nenhum membro. E Kafka passa meio cabisbaixo tentando não prestar atenção na comemoração. E inicia logo seu trabalho, refletindo que ninguém torce por ele já que só aparecem para limpar, mas sem dúvida seu trabalho possui vital importância. Afinal, ninguém quer a cidade toda suja com kaiju. Nisso ele entrega uma amostra para um drone enquanto todos cortam a gordura do kaiju. Porém, uma parte que não deveria ser mexida está sendo erguida. Ele tenta avisar, mas a parte explode liberando sangue quente que acaba queimando um funcionário. Ele vai ajudar mencionando que também já lhe ocorreu e o manda ficar calmo enquanto a equipe médica chega. E reflete que a terceira divisão sempre deixa essa bagunça que dificulta muito saber com quais órgãos estão mexendo, vendo que será muito difícil terminar aquela limpeza até o fim da semana. Nisso, o gerente aparece informando que mandará Kafka para outro setor por estarem com falta de pessoal, e ele fica desesperado ao ouvir que irá trabalhar no intestino. Um funcionário pergunta o motivo de trabalhar no intestino ser tão ruim, então o amigo lhe manda pensar em tudo que o intestino faz para ele entender, e conta que sempre que Kafka é mandado para lá fica uma semana sem comer. Após isso, ele chega em casa exausto, ainda com vontade de vomitar, achando ainda sentir o cheiro do intestino. Enquanto passa na televisão a vitória da terceira divisão de mais cedo sob o comando da capitã Minashiro, que tendo apenas 27 anos já alcançou um cargo tão alto e derrotou inúmeros kaijus. Então ele se recorda de uma memória deles prometendo derrotar os kaijus juntos. A jornalista continua informando que em breve Mina concorrerá ao cargo de comandante, o que faz Kafka se questionarem como ele acabou daquele jeito, mas tenta expulsar esses pensamentos de sua cabeça, refletindo que seu trabalho também é super importante e se contentando com o que já tem, afinal ele pode comer o que quiser e possui um bom apartamento, se conformando com sua realidade. No dia seguinte ele vai pro trabalho com uma baita dor de cabeça por ter ficado pensando demais na reportagem de ontem. E quando chega no trabalho, seu chefe o chama para apresentar Ishikawa, o novo funcionário, e conta que ele também pretende entrar para a força de defesa assim como Kafka. E menciona o fato de que Kafka já desistiu há muito tempo desse sonho, então o jovem questiona o motivo disso e Kafka tenta não parecer idiota, contando que sempre vai ter alguém melhor que ele, por isso desistiu de tentar, já tendo chegado ao seu limite, contando que o rapaz também entenderá quando ficar mais velho. Porém o rapaz nega, afirmando que jamais entenderá alguém que desiste de seu sonho e prefere morrer do que desistir. Então sai para se trocar, o que faz Kafka ficar decepcionado, refletindo que não há problema em desistir e independe da resposta que desse ainda pareceria um idiota. O dia de trabalho começa e um homem anuncia os setores para onde as equipes vão, e quando diz que Ishikawa irá para o intestino, Kafka cai na risada, mas logo em seguida descobre que vai também, ficando triste por ter que trabalhar nessa área 2 dias seguidos, mas seu chefe o acha muito bom com isso, e ele parte logo para acabar mais rápido. Nisso seu chefe conta que apesar dele sempre reclamar, nunca recusa, achando que esse fato em sua personalidade o tornaria um bom membro da força de defesa, se ele tivesse sido aprovado. Após o trabalho eles ficam com o estômago embrulhado e pergunta se o rapaz não irá comer. Ele diz não conseguir comer nada naquele momento, então Kafka lhe dá um saco de suco com vitaminas, contando que ele não pode ficar de estômago vazio, ou não aguentará o resto do dia trabalhando. Ele recomenda usar tampões de nariz sem conseguir falar direito, com a voz abafada, deixando o cara assustado, que diz não querer, mas ele tenta fazer o rapaz colocar enquanto todos riem. Mais tarde ele lhe ensina como trabalhar direito e terminam o dia de trabalho se despedindo. Ele permanece no lugar fazendo algumas anotações e Ishikawa aparece para falar com ele, mas ele pensa que ele veio se vingar pelo que fez no almoço. Nisso Ishikawa apenas o agradece por tê-lo ajudado a vencer seu primeiro dia de trabalho, vendo que não teria conseguido sem ele, e conta que agora as forças de defesa irão aumentar a idade de alistamento para 32 anos, já que estão tendo poucos jovens na equipe, e fala não se importar com o que Kafka faz e não quer mandar em sua vida, tendo apenas notado a sua tristeza quando falou em desistir. E quando vai embora, Kafka o para agradecendo pelo aviso, achando o rapaz mais legal do que pensava no começo. Ele tenta falar
que não se importa, mas um Yoju aparece tentando devorá-lo e Kafka o salva. 2 vezes o mandando correr e chamar a força de defesa enquanto ele atrai a atenção da criatura. Ishikawa tenta argumentar e Kafka o manda ir logo porque caso ele morra nunca poderá realizar seu sonho, então ele atrai a criatura para persegui-lo. E sai correndo pela cidade vendo que o Yoju irá alcançá-lo se continuar nesse ritmo, mas encontra um prédio e tenta usar ele para fugir saltando pela janela. Enquanto Kai se recorda de seu passado vendo sua cidade destruída bem na hora que ele ia passar na melhor fase de seu videogame. Sua amiga pergunta se é só com isso que ele se preocupa e conta que não conseguiu salvar sua gatinha. E prometem juntos naquele dia entrar para a força de defesa e eliminar todos os kaijus do mundo. Então Kafka desafia ela para verem quem será o oficial mais maneiro de todos, prometendo que irão derrotar os kaijus juntos. De volta à realidade, ele continua correndo da criatura que o persegue de forma implacável e tenta enfrentá-lo, mas é mandado para longe com um golpe feito um inseto. E se recorda novamente da promessa que fez a sua amiga enquanto tem sua perna quebrada pelo Yoju. Vendo que seu destino está selado e as cortinas da sua vida caíram naquele momento, mas é salvo inesperadamente por Ishikawa, que diz já ter chamado as forças de defesa, porém Kafka diz que o mandou fugir e não era para retornar. Mas o rapaz conta que se o deixasse morrer ali nunca se perdoaria, porque não é isso que alguém da força de defesa faria. Ao ouvir essas palavras, Kafka se recorda do momento em que foi reprovado nas forças de defesa, se sentindo um tremendo inútil que nunca conseguiu proteger nada em sua vida, tendo deixado as coisas importantes serem destruídas pelos kaijus, seu videogame, o gato de sua amiga e agora seu amigo. E no instante final a equipe de defesa surge eliminando o Yoju em segundos. A mulher informa haverem 2 feridos após abater o alvo, mandando parte de sua equipe cuidar dos feridos enquanto o resto vai vasculhar a área. Já no hospital ele reflete que sua amiga é mesmo incrível, tendo derrotado a criatura num piscar de olhos, percebendo que eles realmente estão em níveis completamente diferentes. Nisso Ishikawa aproveita o momento para agradecer Kafka por tê-lo salvado quando o kaiju apareceu, contando que se não fosse por ele já estaria morto a essa hora. Por isso ele agora acha Kafka muito maneiro, fazendo Kafka se recordar do desafio que fez a sua amiga sobre quem seria o mais maneiro. Ishikawa prossegue dizendo que ele deveria realmente pensar em fazer o teste para as forças de defesa, mas não se importa se ele não fizer. Essas palavras batem em seu interior, o fazendo perceber que esteve mentindo para si mesmo esse tempo todo, e agradece a Ishikawa por lhe fazer perceber isso, afirmando que irá tentar entrar para as forças de defesa, mas enquanto fala um kaiju estranho aparece em sua frente e entra em sua boca, o fazendo ter uma sensação terrível. Ishikawa fica preocupado com seu amigo e quando vai ver descobre que ele se tornou um kaiju. Ambos se assustam, mas ele tenta dizer que ainda é o Kafka e um velhinho aparece ligando para a força de defesa. E eles percebem que agora precisam fugir do hospital. Em outro lugar, Mina se recorda de suas aulas sobre kaijus enquanto Kafka lê que para derrotar um kaiju deve mirar nas pernas para que ele caia e se torne mais fácil de abater. Mas naquela época Mina tinha muito medo de enfrentar algo tão maior que ela, então seu amigo lhe diz que sempre estará ao seu lado quando a garota ficar com medo. Mas ela percebe que aquilo foi uma mentira porque agora está sozinha, então recebe uma ligação do comando informando a aparição de um kaiju no hospital e ela já se prepara para chamar sua equipe e eliminá-lo. Então ela se recorda daquela memória e ao ouvir a frase de Kafka o imita como um herói e começa a rir dizendo que o garoto está lendo mangás demais. E Kafka fica envergonhado, mandando a garota não contar para sua mãe ou vão fofocar para a vizinhança inteira. Nisso a garota apenas o agradece, pois com ele a seu lado ela não tem motivos para sentir medo. Então voltamos para o presente onde Mina está com sua equipe reunida informando da aparição de um kaiju no hospital e eles precisam destruí-lo. Nisso todos os meios de comunicação informam a população para que fiquem em casa ou que vão para os abrigos enquanto a situação se resolve. Já no hospital o velhinho continua apavorado com o kaiju, então Ishikawa o manda sorrir para não causar tanto medo, que faz o velhinho ir de base. E ao tentar ajudá-lo acaba destruindo a parede do quarto, surpreso com sua nova força de kaiju. Nisso todos saem e notam o kaiju, então eles decidem sair logo de lá antes que a coisa piore. E acaba destruindo a janela também e saltam para escapar. No carro a tropa recebe a informação de que o kaiju está fugindo e já mudam o curso para encontrá-lo. Enquanto fogem, Ishikawa se pergunta há quanto tempo Kafka é um kaiju e duvida que ele seja mesmo, então olha para trás para perguntar e fica surpreso com o que vê. Kafka não sabe o que está acontecendo com seu corpo e sua língua até sai para comer um passarinho delicioso. Ele consegue voltar ao normal e diz a Ishikawa que agora eles têm um grande problema porque ele quer muito fazer xixi. Porém Ishikawa nota que ele não tem nada embaixo, questionando como ele vai fazer, então ele faz de uma forma um tanto curiosa, o que o deixa desesperado, refletindo que ninguém vai querer casar com ele daquele jeito. Mas Ishikawa o manda parar de fazer manha. Nisso ele pergunta como ficará a sua situação agora, questionando se ainda vai poder entrar na força de defesa daquele jeito. E seu
Seu amigo lembra que a força de defesa mata cajus, fazendo Kafka perceber que nunca vai poder entrar e nota que não vai conseguir alcançar a sua amiga. Nisso Ishikawa acha uma área isolada, contando que não vai ter ninguém lá para vê-los, mas antes que possam entrar Kafka sente um kaiju se aproximando, e um alerta aparece no radar da equipe da força de defesa que logo muda o curso. Kafka conta que aquele kaiju é do mesmo tipo que atacou eles antes e Ishikawa vê aquilo como uma boa chance de fugir, pois irão mandar menos gente atrás deles. E como vão priorizar o kaiju maior, talvez só soltem o alerta sobre ele mais tarde, então saem correndo. Enquanto isso, uma garotinha está chorando assustada vendo que sua mãe está presa sob os escombros. Sua mãe manda que ela corra o mais rápido possível, mas a garota decide ficar ali e tentar salvar sua mãe. Porém, o kaiju aparece pronto para devorá-las, deixando a mãe da garota desesperada, mas Kafka aparece para salvá-las, mandando o kaiju para longe com um soco, e fica surpreso com sua força esmagadora. Quando vai até a garota, ela fica assustada com sua presença, então ele tenta alegrá-la com um sorrisão novamente. O que não dá muito certo, então eles retiram a peça de cima da mulher e Ishikawa conta que ela apenas está inconsciente e ficará bem. Nisso o kaiju volta para se vingar, então Kafka manda que Ishikawa tire as garotas de lá enquanto ele cuida do kaiju carregando um super soco com toda a sua força. A potência do impacto é de tal magnitude que todo o corpo do kaiju explode, fazendo voar tripas para todos os lados, criando uma imensa chuva sangrenta. E Kafka observa atônito sua nova força absurda. Então manda a garota levar sua mãe para o hospital, porém a garota ainda continua assustada com ele. Nisso ele diz a ela que a força de defesa chegará em breve e ele já irá embora. Mas antes que parta, a garotinha lhe agradece por tê-la salvado. Ouvindo aquelas palavras doces, Kafka tem um devaneio, se recordando de sua amiga lhe agradecendo, prometendo que irão derrotar os kaijus juntos. Ishikawa diz que já chamou uma ambulância e que precisam ir agora. Nisso Kafka sai de seus pensamentos, contando a seu amigo que não irá desistir de alcançar sua amiga. Nisso Mina chega no local sem conseguir entender o que aconteceu ali e pergunta à garota sobre o kaiju. Porém ela fica assustada com as lembranças, então Mina promete a ela que irá derrotar todos os kaijus. Mas a garota fica receosa e pede para que ela não extermine o kaiju bonzinho que salvou sua mãe. Mina fica em choque ao ouvir aquilo. 3 meses depois, o retrato falado de Kafka continua sendo exibido no noticiário, enquanto o repórter conta que esse é um dos poucos kaijus que a força de defesa deu um nome, o designando como Kaiju 8. Ishikawa reflete que mesmo já tendo passado tanto tempo, as reportagens continuam nesse assunto por esse ter sido o único kaiju a conseguir fugir da força de defesa. Então um homem chama ele avisando ter correspondência para ele e Kafka, mas como ele iniciou o serviço bem cedo, pede para que Ishikawa entregue a correspondência. Nisso os rapazes contam que antes Kafka costumava fazer a prova todo ano e eles sempre tinham que animá-lo quando ele reprovava. Então Ishikawa olha a carta dele vendo que foi aprovado na primeira fase e sai para entregar a de Kafka, dando uma espiada antes. Os rapazes ficam felizes com a alegria de Ishikawa e acham que Kafka provavelmente passou. Quando ele vai entregar, percebe seu amigo bem de boa na forma kaiju. O mandando voltar para a forma humana, ele diz estar tudo bem, mas Ishikawa lembra que sua cara continua passando nos jornais, o mandando ter mais cuidado. Nisso se recorda do momento em que voltaram pro hospital, contando a todos que deram um jeito de escapar do kaiju, o que fez todos acreditarem neles. Então lhe entrega a carta que deixa Kafka calmo, informando que sempre passa na primeira fase, mas é na segunda que ele sempre se ferra. Ishikawa questiona se ele vai conseguir fazer a prova com aquele corpo, ficando bravo com seu amigo ao dizer que sim, vendo que ele não vai enganar ninguém com aquela cara. E conta que na segunda fase haverá muitos oficiais, então caso eles o descubram não haverá nenhuma chance de sair vivo. Mas Kafka diz que não irá desistir porque essa é sua última chance de passar e ele passou todo esse tempo estudando muito para esse momento. Ishikawa então lhe diz que também não irá desistir mesmo que ele não passe e fica feliz por eles serem rivais agora. Então Kafka vai abrir uma garrafinha e acaba se transformando. Ishikawa o manda faltar na prova, o que faz Kafka implorar para o rapaz não desistir dele, afirmando que vai ficar tudo bem no dia da prova. Ishikawa vai embora, o mandando voltar a normal antes que o pessoal chegue. Kafka fica aliviado por ter passado na prova, porque caso não tivesse passado não poderia mais ser chamado de senpai pelo amigo. Nisso alguns dias se passam e chega o momento da segunda fase. Quando saem do carro, Ishikawa fica surpreso vendo que a base de Tachikawa é gigantesca, refletindo que já havia ido em excursão a uma, mas aquela é muito maior. Então Kafka lhe explica que nessa base também fica uma guarnição da força de defesa, por isso que é tão grande. Ishikawa diz que caso seu amigo se transforme ali, realmente não terá nenhuma chance de sair vivo. Nisso algumas pessoas começam a chegar e uma garota aparece o chamando de velhote. Ele tenta argumentar que só tem 32 anos, mas ela diz que aquilo é ser muito velho, e manda que ele tire seu carro da vaga para ela estacionar. Kafka fala que tem muitas vagas vazias, mas a garota conta que
que seu número da sorte é o 5, por isso quer ficar com aquela vaga. Kafka fica irritado com a garota, mas vendo que ele não quer tirar o carro, ela mesma decide fazer isso, então tira o seu casaco revelando seu traje que aumenta sua força, e tira o carro de Kafka da vaga, que fica desesperado pelo carro ser da empresa. Ishikawa pergunta quem ela é, então a garota se apresenta como Kikoru Shinomiya e diz que seu hobby é matar kaijus. Nisso ela vai até Kafka falando sentir um cheiro forte de kaiju vindo dele. Ao falar isso, Ishikawa tenta disfarçar contando que eles trabalham no descarte de kaijus. Enquanto ele fala, Kafka coloca o carro em pé novamente, deixando Kikoru impressionada, que pensa que ele está usando um traje como o dela. Nisso ele se apresenta e manda ela não se esquecer dele. E o mordomo aproveita o momento para roubar a vaga dele, então Kikoru conta ter achado que aquela prova seria uma mera formalidade chata, mas graças a Kafka agora ela sente que pode ser uma prova muito divertida. Ao ir embora, Ishikawa começa a brigar com Kafka por ter usado seus poderes estando ali há menos de 5 minutos, mas Kafka diz ter transformado só as partes que a garota não podia ver. Nisso os guardas aparecem achando estranho a zoada que ouviram e os mandam entrar logo para o teste. Ishikawa avisa seu amigo que caso ele apronte de novo vai mandá-lo para casa. Então eles vão determinados rumo à prova, enquanto Kafka reflete que não pode desistir agora, pois essa é a sua última chance de conseguir e ficar ao lado de sua amiga. Dentro do lugar eles analisam o cronograma, vendo que primeiro terá uma prova física, depois um teste de aptidão. E vendo que a aptidão tem muito mais a ver com ter nascido com o potencial necessário, eles acham melhor Kafka dar tudo de si no teste físico e garantir uma boa nota. Porém, quando o teste começa, Kafka não consegue acompanhar o ritmo dos outros competidores, mesmo tendo treinado todos os dias. E acha aquilo estranho, já que quando era mais novo sempre ficava abaixo da média, mas agora percebe o efeito de já ser um idoso de 30 anos. Então pensa que deveria usar seu poder de kaiju, mas acaba optando por não fazer isso. Ao fim do teste ele descobre que ficou na posição 219 dos 225 participantes. Então Kikoru aparece zoando ele por estar passando vergonha, enquanto ela ficou em 5º lugar. E Kafka implora para que ela se esqueça dele, se lembrando do que havia dito antes. Nisso Ishikawa o manda se acalmar, afinal ele sequer usou seu poder de kaiju, então Kafka diz que isso seria injusto com os outros participantes e ele jamais poderia fazer isso. Mas se arrepende de não ter usado e ficado em primeiro lugar, achando que está muito fora de forma por não fazer essa prova há muito tempo. Então Ishikawa ele conta que esse não é o principal motivo pelo qual ele teve uma classificação ruim. Nisso um rapaz entrega a ficha dos candidatos à mina, que fica interessada ao ver a foto de seu amigo e pede para que o homem continue falando sobre os candidatos daquele ano. Então ele conta que o primeiro que lhe chamou a atenção foi Haruichi Izumo, que se formou em primeiro no curso de extermínio de kaijus. Depois vem Irahu Furuhashi, que também ficou entre os primeiros do curso de extermínio. Em seguida Aoi Kaguragi, uma grande promessa das forças de defesa terrestres. Ishikawa conta que naquele ano em específico tem muitos alunos que acabaram de sair da Universidade de Extermínio de Kaijus. O que é estranho, já que normalmente essas pessoas optam por virarem oficiais de elite, não agentes de campo. E sem dúvida entre todos eles quem mais chama atenção é Kikoru, que conseguiu o feito de ser a única a se formar na Universidade de Extermínio de Kaijus aos 16 anos, sendo uma grande prodígio. Todos a encaram como um verdadeiro desafio, enquanto Ishikawa conta que todos eles formam um grupo extremamente talentoso liderados por Kikoru, que segue na ponta. Nisso Kafka vai até lá, vendo quanto ela é incrível, mas os seguranças o transformam num pano de chão e todos observam achando que se trata de um fã maluco da Kikoru. E ela ri da cara dele, contando que essa já é a segunda vez que o rapaz passa vergonha e diz estar esperando por quantas vergonhas ele ainda vai passar ao longo do dia. Mas ele jura que ela quem passará vergonha, porém lembra que está ferrado no teste de aptidão. Mas Ishikawa lhe dá uma esperança, contando que nos últimos anos o teste de aptidão tem sido descarte de kaiju para ensinar aos candidatos que aquilo não se resume apenas a matar kaijus. E foi pensando nisso que ele decidiu trabalhar na equipe de descarte, o que deixa Kafka motivado. Então eles vão para o portão de segunda área de treinamento, onde o homem se apresenta como Hoshino, o vice-capitão, e conta que será o chefe daquele teste de aptidão que vai ser extermínio de kaiju. O que deixa todos impressionados. Então um kaiju parte para cima deles, mas a grade é erguida bem na hora, mas Kafka fica no chão assustado. Ao vê-lo, Kikoru cai na risada e ele briga com Ishikawa, que lhe deu informação errada, porém ele lembra apenas ter dito que nos últimos anos o teste foi descarte de kaiju. Não tinha como prever se seria igual nesse ano também. Nisso Hoshino avisa a todos que usarão trajes especiais para aquela tarefa, e ao vestir Ishikawa sente sua pele esquentar enquanto sente como se a roupa estivesse se fundindo ao seu corpo. Então o traje informa que as fibras de kaiju estão ativadas e operando normalmente. Nisso Hoshino conta que aquele é um traje especial de combate feito de partes orgânicas retiradas dos kaijus que aumentam o poder de combate do usuário.
Então uma funcionária começa a medir o poder de combate de cada um, revelando que Ishikawa tem 8% e após dizer o poder de mais alguns que ficaram abaixo dos 20%, ela diz que o poder de Haru é de 14%, o que deixa o rapaz inconformado por ter tão pouco. Então Hoshino consola contando que esses números são apenas a porcentagem do poder que eles conseguiram ativar dos trajes, sendo muito raro alguém conseguir passar dos 20%. Então a mulher revela o poder de Kikoru de 46%, deixando todos impressionados, e Hoshina reflete que com aquele poder ela já pode ser comparada a uma líder de pelotão, sendo o maior poder registrado de alguém que nunca usou o traje. Nisso Ishikawa fica triste por só ter conseguido 8%, porém um homem conta que isso é normal para a primeira vez, sendo raro haver alguém acima dos 10%, e diz para ele se considerar feliz por não ter tirado 0%, sendo que ele nunca viu alguém tirar 0. Então a mulher conta que Kafka conseguiu tirar 0% de poder. Kafka pede mais tempo para tentar ativar o poder do traje, mas o homem acha que ele vai acabar fazendo cocô. Kafka fica pensando que deve haver algum truque naqueles trajes para ativar eles, enquanto Kikoru quer que ele pare de brincar e mostre logo o poder que ele demonstrou mais cedo antes que a prova acabe. Nisso, ao ver todos equipados, Hoshina avisa que a prova irá começar e os leva até a área, explicando que a missão deles é destruir os 36 kaijus espalhados pela área. E para isso usarão as armas e equipamentos anti-kaiju, enquanto serão observados por drones que, caso constatem uma situação de sério risco, avisarão a central, que ativará um escudo protetor no candidato. Porém isso fará com que ele seja desclassificado e lhes deseja sorte, avisando que não sabe se sobreviverão àquela prova, mas quem for estará aceitando esse risco. Nisso todos avançam e Kikoru mostra que realmente é uma prodígio exterminando os kaijus, e Kafka tenta ir também, mas nem consegue levantar o equipamento sem a ajuda do traje. Mas só ele sabe como é isso por ter 0 de poder. Então Ishikawa o manda não falar como se isso fosse algo especial e tenta pensar no que farão, já que não consegue ter o mesmo poder de ataque que os outros. Nesse momento Hoshina avisa que a Capitã Mina decidiu assistir os candidatos daquele ano, o que faz Kafka se recordar da promessa que fez a ela, percebendo que não pode desperdiçar sua última chance. Então ele pergunta a Ishikawa o motivo pelo qual os examinadores estão lhe seguindo com drones, sendo que poderiam ver os kaijus abatidos usando rastreadores. E Kafka chega à conclusão que também devem estar avaliando suas capacidades de se adaptar, por isso, já que eles não têm tanto poder de ataque, resolvem que devem auxiliar a vanguarda como puderem. Nisso eles avançam até uma área de confronto e, vendo que a galera está tendo dificuldades, Kafka reconhece aquele kaiju já tendo desmembrado. Então arremessa uma granada de som que deixa o kaiju atordoado e conta a Ishikawa que aquele tipo de kaiju não tem olhos, por isso a audição é super desenvolvida, se tornando alvos fáceis se estiverem surdos. Então manda o homem mirar na barriga por ser muito mais fraca do que na maioria dos kaijus, o que faz ele ser destruído facilmente. O homem agradece ainda, achando que ele é um fã maluco da Kikoru. Então eles saem correndo enquanto Kafka conta conhecer os kaijus melhor que qualquer um, e com esse conhecimento eles vão conseguir passar na prova. Porém um kaiju ataca de surpresa e um alerta é disparado, mostrando que Kafka está gravemente ferido. Então Hoshina manda que se preparem para ligar o escudo. Kafka se lembra que isso vai ocorrer caso ele fique incapacitado, mas significará sua desclassificação, e tenta levantar, porém sua perna está quebrada. Ele pensa em sua amiga não querendo passar vergonha na frente dela, e Hoshina reflete já ter imaginado que ele seria o primeiro a sair, achando uma pena perder alguém tão engraçado. Mas no último momento Kikoru acaba com o kaiju, contando que aquela já é a terceira vergonha de Kafka, e diz que não vai deixar ninguém desistir enquanto ela estiver por ali, o mandando ficar dormindo no chão como um perdedor enquanto ela sai para exterminar todos os kaijus. Nisso ela aproveita e detona o kaiju dos outros, que faz o pessoal perceber que a diferença de poder de combate entre eles faz mesmo muita diferença no campo de batalha. Enquanto continua tentando se levantar, Hoshina informa a Kafka que ele possui várias fraturas pelo corpo e recomenda que ele desista da prova. Mas Kafka está determinado, não podendo deixar sua última chance ir embora assim mesmo. Com todas as adversidades ele precisa prosseguir para poder ficar ao lado de Mina, refletindo que são sempre os talentosos que passam. Hoshina prossegue o mandando desistir, avisando que mesmo seus escudos não são perfeitos e eles podem não aguentar os kaijus, sendo Kafka um alvo tão fácil. Mas Kafka decide que não irá desistir, pois apostou toda a sua vida até aquele momento nesse teste e precisa conseguir para correr atrás de seu sonho, e seu poder aumenta no medidor. Galera, o episódio acabou, mas ainda tem muito mais animes aqui no canal. Se inscrevam para não perderem os próximos vídeos.